Ei, tem que ser bom, filho. Aí eu Tá falei, pegando sim já. vai ser só Tá pegando 30. Vou dar pra um minuto. Tá em câmera. Passei que o Flávio perguntou. Estou entrando aqui com 2.500 ali em cada vela daquela ali. Tá gravando as duas telas? Tá, mas não. Essa do slide e Aham. a outra aqui, ó. Não, aqui é meu profissional. A reversão tá numa tela, Eu peguei no caso porque aqui é função do mesmo. formou uma simetria. De novo. Aí a gente fez todo lá atrás. Aí aqui formou uma tela, Chegou no bloco. aí chegou no bloco, esse aqui pegou aqui, quase não deu nada. Eu pegaria aqui, ou aqui. É o meu profissional aqui, ó. Só nesse pedacinho. Parece que olhar 10 minutos antes tem que entrar. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Bom dia, primeiramente, tá? Vamos estar dando continuidade aí aos padrões baixistas, né? Foi passado os padrões altistas, hoje vai ser os padrões baixistas. Ontem a gente não teve aula durante a manhã, né? Devido à internet aí. Mas hoje a gente vai estar dando continuidade, tá? A esse assunto. Por isso a aula de vocês vai até sexta-feira, tá? Lembrando que sexta-feira vocês têm aula de manhã. Tá? Então, vamos lá. Tá dando pra pegar aqui direitinho? Tá? Tá, sim. Aí a tela tá compartilhando, ela tá ok. Ah, tá, beleza. Estrela da manhã, tá? Ó. É isso aqui. Engolfo de baixa. A estrela da manhã já é o outro padrão que a gente foi passado na aula passada. Engolfo de baixa. É essa figura aqui, ó. Esse momento aqui. Essa figura. No caso, vamos ver se vocês estão afiados. Lembra aí da leitura de Keno. Vamos fazer essa leitura aqui desse Keno verde. Como é que é? Mínima dele, tá no pavio de baixo. Aqui, né? Abertura acima da mínima. Máxima no pavio de cima. Acima do fechamento. Fechamento aqui. Isso aí. Kendo vermelho. Rapidinho, aí o candle verde tá. O candle vermelho abriu em gap, foi isso? Não. Mais ou menos, sim. No caso ele abriu aqui em cima, porém ele fechou esse gap. Ele engolfou no caso. Então, para formar esse padrão tem que estar em gap? Sim, nesse momento ele abriu em gap, depois ele fechou ele no caso, né? Ele encobriu o que no anterior. Ele encobre, é um engolfo no caso. No caso vamos fazer a leitura dele. Aqui é a abertura dele, né? A sua máxima, sua mínima e o seu fechamento. O candle vermelho aqui nesse caso, ele abriu acima do fechamento, então de início quando a gente olha é um gap, correto? É um gap, porém ele fecha esse gap, ele vai fechar, o candle ele vai fechar abaixo da abertura do candle anterior, engolfando o candle anterior. De início quando a gente olha, tem um gap assim, pô, fechou aqui, o próximo já abriu cá em cima, porém ele derrete e engolfa o candle anterior. Foi com a sua percepção. Aparece no final de tendência de alto, tá? Representando a possível reversão aí para uma baixa. E daí no caso é bom esperar o próximo candle para ver se vai confirmar? É Sim, bom, né? é bom esperar a confirmação. Tem uns que já é mais agressivo, já engolfa, já entra já na próxima, tem uns que já espera a confirmação. Entendeu? Ô professor, eu tive uma dúvida ontem que eu estava lendo aquele livro que você recomendou sobre o engolfo de baixa. Por exemplo, o engolfo de baixa ele poderia passar de um martelo para um engolfo? O engolfo de baixo poderia passar para um martelo? De um martelo para um engolfo. Pode. Mas tipo assim, qual que é a confiança que a gente tem nisso? Se ocorrer as duas em sequência assim, duas figuras gráficas. Mas em que zona que você está vendo esse martelo? Não, tipo assim, teve um martelo, aí... Não, mas não suporta? Porque o engolfo ele configura quando a segunda vela ela engolfa a primeira, né? Sim.
Sim, dependendo do engolfo. No caso, vamos dar esse exemplo aqui, engolfo de baixo. Por exemplo, deu um martelo aqui, ó. Deu um martelo e o próximo kendo foi esse assim. Engolfou, no caso, o kendo anterior, entendeu? Aqui foi um martelo. Porém, esse engolfou o martelo. Como se fosse um outro kendo, um outro padrão. Foi o que eu falei, pode acontecer, mas é difícil acontecer isso, geralmente. É difícil. Isso se caracteriza em engolfo de baixo? Seria um engolfo. Se ele tiver na. Ó, e aqui tem um martelo dentro do kendo anterior. Entendeu? É mais difícil aparecer essas figuras assim, que aí no caso seria uma confluência de padrões, né? E formando, vamos dizer assim, um só. Aqui no caso está mais raro amigo que Isso. desenho. Mais o Harami do que o engolfo. Eu consegui tirar sua dúvida? Consegui tirar sua dúvida? Sim. O engolfo é quando um cobre o outro inteiro, né? Isso. Mas aí tem que ser bem no meio do outro. Não, ele tem que encobrir, igual isso aqui, que a gente fez a leitura do Keno, né? Keno verde. Ele abre aqui, tem a sua máxima, a sua mínima e seu fechamento. Correto? Esse Keno vermelho, ele já abriu aqui, acima do fechamento do Keno anterior. Faz aqui no quadro sem o gap. Isso é um gap? Isso. Acho que a minha dúvida ainda é essa. Para ver se eu consigo visualizar sem o gap. No gap não aparece sempre. Mas, na verdade, para encobrir tem que ter um gapzinho, entendeu? Senão ele não vai encobrir todo o Keno. Então, basicamente, o padrão é com um gapzinho, nem que É, seja pequeno. quando ele abre, ele tem um pequeno gap. Essa é a minha dúvida. Porque às vezes eu vejo ele assim, tá vendo? Um aqui e outro na mesma linha, só que encobrindo. Ele vai pegar tudo. Isso é um engolfo também? Ele tem que engolfar, no caso, ele tem que encobrir o Keno anterior. Ele encobrindo o Keno anterior, então ele está engolfando. Às vezes no gráfico você vai vir cobrindo, no caso, dois Kenos anteriores, aí vai dar uma vela bem grandona, vai cobrir os dois Kenos anteriores, Melhor três. ainda, né? Aí vai representar mais força ainda no mercado. Se cobriu 1, 2, 3 Kenos num gráfico, aí representa mais força. Surgiu ali uma força bem forte que saiu encobrindo os Kenos anteriores. Esse aqui é um engolfo já? Esses dois aqui? Não. Por quê? O engolfo, porque a segunda vela do engolfo tem que cobrir totalmente a primeira. Essa aqui não dá pra não cobrir? Não, porque o pavio dela tá Ah, não, fora. tá fora. Ó, Não, aqui, meu perdão. Esse aqui. não, aí já não. Mas se esse aqui Você tivesse tá vendo? nessa linha aqui, Tá vendo que a abertura desse aqui foi um pouquinho abaixo abaixo. dessa? Aham. Então Mas já não não é. é. Eu vi que tava tem visto de Não. baixo aqui, ó. 3 velas consecutivas. O que seria um engolfo aqui? Tava configurando uma vela, Esse aqui? a próxima vela. Engolfou o martelo? Pode ser? Pode. Eu te avisei, eu vi. Tira o zoom do gráfico. Aqui, ó. Ele desceu de qualquer forma. Ele engolfou, veio pra baixo. Não, um engolfo é com um Kendo só. Ele engolfa o Kendo Não, anterior. esse não foi esse, não? Não, aí não. Não. Esse. Sim, esse engolfou o Kendo anterior. Esse aqui. Aham. Aí no caso está no meio de uma tendência. Né? Essa figura no caso, ela representa a reversão quando está no final de uma tendência. De baixo para uma alta. De alta, no caso, para uma baixa. Ele aparece no final de uma tendência de alta para uma baixa. O bebê abandonado, esse aqui tem o gap. Esse tem um gap. Aqui no caso está o doji. O doji representa o quê? Decisão. Decisão, né? Ele abre e fecha no mesmo lugar. Ele tem até a sua movimentação, porém ele tem a sua abertura no mesmo lugar, o seu fechamento no mesmo lugar. Entendeu? E ele tem esse gap aqui, ó, entre o Kendo e outro. Ele fica abandonado mesmo. Fica abandonado. Então o
cima e outro aqui. E fica um espaço aqui sem negociação. Sem negociação. Tendo um gap aqui no meio. Ele fica sozinho aqui. E vai ser sempre um 2G? Não necessariamente precisa ser um 2G. Pode ser uma figura como eu coloquei ali, um outro pequeno. Aqui está representado como 2G, mas pode ser um outro. Até agora eu não achei esse bebê abandonado no gráfico aqui. É. Apareceu Tá aqui, ó. Achei. Show? Mas achei um de. Ah, mas sem gap. Ele reverteu, ó. Ele tava meio lateralizado, né? Aí bateu e veio. Pode ser? Viu ele? Não, pra mim só aparece quando eu tiro o zoom. Só que eu nem sei se tá certo. Aí você tá em gráfico GM1 em cima. Desmarca isso aqui, ó. Isso. Desmarca essa opção. Porque, por exemplo, se você botar em 5 minutos essa opção estiver marcada, ele vai ficar mudando o tempo O do bebê gráfico. abandonado ele não muda o nome não? Tipo, não é de alta e de baixo não? Ele sobe o nome? Isso, ele no caso é de alta e de baixa. No caso ali ele aparece no final de uma alta para baixo. Ah, tá. Representando a reversão. É porque não muda muito, né? Tipo assim, ele acontece É, por numa exemplo, alta. a mesma figura aqui que eu mostrei na aula passada, praticamente vai ser as mesmas figuras de agora, que eu vou passar. Porém, ele vai aparecer no final da tendência de alta. A aula passada foi no final da tendência de baixa. Apareceu mais um agora aqui. Só que Pode. aí ele é de Aí baixo. se a gente for, De alto. se a gente for pegar no gráfico para ficar olhando figuras, a gente vai achar algumas aí. Pode dizer que isso também é um 2G ou não? O que é um 2G? Aqui? É? Aqui é um 2G. É um 2G. Pegando compra ou venda. Tá? Tranquilo? Tem que ficar atento a isso. Só a figura gráfica não é pra gente estar pegando só pela figura, operação. Tá anotando aí? Já pode ir? Uhum, pode. Só avisando. O gap de baixo. O gap ele não é um padrão, tá? É... Oi. O gap ele, o gap ele não é um padrão baixista, tá? Ele é um padrão de continuação. Ele nem é um padrão baixista e nem autista. Ele é um padrão de continuação, o gap. Coloquei ele aqui no meio porque algumas figuras, como o anterior aqui, o bebê abandonado, ele tem um gap. Então coloquei o gap aqui, a figura gap, no meio. O gap no caso é esse momento aqui, ó, do preço. Como eu disse, ele fica um período sem ter negociação. Sem ter negociação. Isso aqui, ó, não foi negociado nesse momento, tá? Isso aqui é conhecido como gap de fuga. E como disse, eu tenho um gap de rompimento. Vamos supor que a gente tem uma região de resistência. Aqui tem um candle, o outro já nasce aqui acima da nossa região. Então aqui nesse momento teve o gap de rompimento. E o que significa um gap de rompimento? Ele rompe a nossa região, vamos supor, de suporte e resistência. Que eu vou estar explicando para vocês hoje o que é suporte e resistência. Entendeu? Ele rompe uma região. Fora o payout não tá muito bom, né? Isso aí vai ser uma doideira deles aí. Payout? É, não, eu tô falando pra ele que operar de manhã é bom mesmo. Pelo menos o que eu tô fazendo tá respeitando, mas o payout tá baixo. O payout, como eu falei, a corretora que mexe, né? Pode mudar durante o dia. E agora tá em quanto? 70? 78, 75. 78. À tarde já pode estar 80 e pouco. Entendeu? À noite já pode estar um outro payout. Qual que é o mais indicado quando, tipo assim, eles vão... Porque, tipo assim, no caso, as leituras funcionam em qualquer gráfico, né? Sim. Mas, tipo assim, o mais indicado seria na binária ou na digital? Em
Então, eu expliquei para você a diferença de binário e digital? Expliquei? Em Então, relação ao tempo de que você pode entrar isso aí e em relação ao 2 dígitos. em relação à taxa, se ele abre e fecha no mesmo lugar, no digital, você perde, no binário dá empate, entendeu? Em questão do payout tem a diferença do digital, às vezes está a mesma coisa, às vezes está diferente, a corretora deixa o payout diferente, da digital e da binária. Tipo, no digital não dá pra operar em um minuto, né? Dá para operar em um minuto, Dá? digital dá, Ah, pensei que não dava, não. dá. Se a gente entrar em digital aí, entra aí no ativo no digital. Digital. Clica aqui. Tempo. Não, só clicar em cima do tempo. Aí já tirou. Clica em outro ativo. Outcard. Clica nesse. Tirou também. A corretora tirou todo digital 1 minuto, Léo? Sim. Alguns sim. Mas ela tava indo e voltando, sabe? Pra um, É, assim. pelo que eu sabia era o GBP. O GBP que Não, tinha... ambos, tá sendo todos. Aí ela volta. É, eu abri dois aqui que não tem. É que não tem digital. Ela tá com essa frescura agora. Aí ela volta a pedir. É que eu perguntei isso porque eu nunca tinha visto, né? Mas tem sim, mas agora tá com essa palhaçada de às vezes entra um minuto, às vezes não entra. Digital. Quando aparecer você vai ver escrito 1 minuto. Tá aí aparecendo 5 minutos e 15, né? Sim. Acima dos 5 minutos vai ter 1 minuto quando aparecer a opção. Tá instável, né? Estão mexendo. Tá instável, estão mexendo se vão liberar ou não. Tinha 1 minuto. Daí de um tempo pra trás a corretora tá tirando esse 1 minuto de digital. Às vezes aparece 1 minuto lá pra gente fazer negociação, às vezes não. faz nenhum sentido. Tava acontecendo isso muito no ativo GBP, agora tá acontecendo nos outros também. Corvos negros é como a figura lá anterior que eu passei na aula anterior, dos 3 soldados brancos, né? O corpo ele tem que ser praticamente igual dos 3 pequenos, tá? Ele aparece no final de uma tendência de alta para uma baixa, também indicando a possível reversão de tendência. Indicando a possível reversão de tendência. Lembrando que não quer dizer apareceu a figura, o mercado vai reverter. Não. Só um filtro, né? O mercado ele é soberano. Pode ser que apareça uma figura, mas não obedeça, vamos dizer assim, o que ela Quando a quer. gente vai fazer uma operação, quantas confluências a gente tem que ter no mínimo para poder achar que aquela operação está validada? Não em si uma confluência, mas por exemplo, um operacional. No seu operacional você tem filtros, né? Você tem filtros. E, por exemplo, você vai pegar uma operação. Aí beleza. O primeiro filtro seu está batendo, por exemplo, está batendo para compra. Tá? Está batendo para compra. Primeiro filtro por exemplo, poderia ser Um uma suporte e uma leitura externa. resistência. Vamos dizer um suporte e uma Ah. resistência. O segundo filtro, vamos dizer aqui que aqui agora é uma figura gráfica. Está indicando compra. Tá? Está indicando compra. Aí já são 2 pontos indicando compra, correto? Vamos dizer que você usa um indicador para estar auxiliando. Porém o indicador está indicando venda, tá? Está indicando uma possível venda. Aí você vai botar na balança, duas análises estão indicando compra, um indicador está indicando venda, entendeu? Aí você vai botar na balança se vale a pena você entrar nessa operação ou não. Vamos supor que o indicador também está indicando compra, aí você já vai ter 3 pontos aí de confluência indicando a mesma coisa. A operação vai se tornar mais assertiva. Quanto mais pontos ali a favor da sua negociação, melhor vai ser a assertividade. Possivelmente a assertividade. De 2 a 3 então. Geralmente, quem trabalha com indicadores aí vai trabalhar com uma figura gráfica, com movimentação de vela, suporte e resistência, quem trabalha. Nuvem negra. Nuvem negra. Conseguiu anotar a figura anterior? Conseguiu? Isso aqui, no caso, é essa figura aqui, esse momento aqui, ó. Ela aparece no final de uma tendência de alta
indicando a possível reversão também para uma baixa, tá? Possível reversão. Ela é essa figura aqui. Por exemplo, a leitura do candle aqui nesse momento. O candle verde, ele abriu aqui, fez a sua mínima, sua máxima e fechou nesse ponto, correto? O candle vermelho, ele já abre aqui em cima, deixa sua máxima, sua mínima e fecha aqui embaixo. Fecha aqui embaixo, formando a figura nuvem negra. Tá? Formando a figura nuvem negra. Aparece, lembrando, no final da tendência de alta, então uma baixa, tá? Indicando uma possível baixa. Nesse aí, a abertura do segundo candle tem que estar acima do fechamento do primeiro? Um pouquinho. Ele fechou aqui, né? A abertura do próximo foi aqui, mais um pouco mais em cima. E o fechamento dos dois tem que ser... Aí aqui a abertura desse foi aqui, o fechamento desse foi aqui. Um pouquinho mais acima da abertura do anterior. Sempre no ponto acima para aparecer essa figura. Reversão de baixo. Reversão de alta. Por isso que eu falo que é importante a gente saber a leitura de candle. Né? A leitura de candle vai ajudar bastante nas figuras. Não necessariamente você precisa gravar o nome da figura. Na sequência ali, aqueles 3 candles é o 3 corvos? Aqui? É. O engolfo? Não, corvos negros. Não. O corvo negro ele tem que ter mais ou menos o mesmo corpo ali. O corpo é essa parte do candle. Né? Não tem ali, tirando aquela Essa sombra parte aqui. do meio que está sobrando só? Não é o mesmo tamanho não. Aqui Não, é um essa tamanho não, essas diferente 3 desse. aí. Aqui? Essas 3, é. É, mais ou menos o mesmo tamanho. Então, tirando aquela, só Porém, aquela aqui sombra deixou do muito, meio, é. deixou muito vazio. Né? É mais ou menos o mesmo tamanho. Porque aí seria uma confluência de padrão, né? É. Os corvos negros tem que ter um corpo um pouco comprido também. Então não pode ser tão pequeno não. Se for um candle pequeno, um corpo pequeno assim, Sem com sombra. bastante pavio, aí vai se tornar um peão. Um padrão de candle também. Aí vai ser um peão. Tem que ser um padrão, um candle maior. Mais, vamos dizer assim, mais comprido um pouco. Um corpo mais cheio. Em relação à nuvem negra, seria maior que um candle da nuvem negra, por exemplo? Em relação à nuvem negra, O padrão desses de 3 corvos teria que ser maior? A vela? aqui, É. se for maior é melhor. Aqui, igual, deixa eu voltar aqui. Corvo negro. Aqui, ó, nesse momento, tá vendo? Os tamanhos da vela. Pouco pavio. Entendi. Bastante força. Representa bastante força. Nuvem negra foi o que passou agora, né? Retração e reversão de vela eu passei para vocês na aula passada. Passei não, né? Então vamos lá. O que seria uma retração de vela? Vamos supor que abriu esse candle aqui, nesse momento. Vamos supor que é um candle de 5 minutos. Tá? É um candle de 5 minutos. Ele abriu aqui. Ele tem a sua movimentação, correto? Ele vai dar os seus picos de vela, vai deixar pavio ou sombra, que é falado. Vamos supor que ele dá um pico aqui para cima. Tá? Ele dá um pico e está trabalhando aqui. Ele está se movimentando. Ele está se movimentando o preço. Ele veio aqui embaixo, deixou, vamos supor que aqui é um candle verde, ele deixou sua mínima aqui, a sua abertura foi aqui. Ele deu um pico, caiu. Ele deixou um pavio, ele deixou o histórico do preço aonde ele foi naquele momento. Vamos supor um período de 5 minutos aqui. Ele deixou um histórico. Beleza? Então, toda vez que você vê candle com pavio, isso vai ser o momento de retração dele. Eu até falei que eu opero retração de vela, então eu gosto de gráfico que está deixando bastante pavio, candle está deixando bastante pavio, que está de acordo com o meu operacional. Entendeu? Se está deixando bastante pavio,
está tendo retração, é o que eu gosto, é o que eu opero. Entendeu? Então retração de vela, quem pegar o operacional de retração de vela, vamos dizer assim, o gráfico tem que estar deixando pavios. Pavios demonstra retração, que o mercado está retraindo, está chegando num certo ponto e está retraindo. Está chegando num certo ponto e está retraindo. Entendeu? Então isso aqui seria a retração de vela. Se você abrir um gráfico e ver pavios, bastante pavios nos pêndulos, o mercado está retraindo bastante. Está dando seus picos de vela e está tendo uma retração. A retração quer dizer mais volatilidade? Possivelmente. Quando o mercado está volátil, ele dá bastante pico de vela. Tá? Dá bastante pico de vela. Também, quando o mercado está meio volátil, também deixa velas bastante cheias às vezes. Dá aqueles picos de vela e sai estourando e indo embora. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com o mercado volátil. É que quando ele está meio lateralizado, ele dá esse pico. Aí ele volta a lateralizar de novo. Isso aí seria uma notícia? Lateralizado? Não, quando ele dá um pico grande, assim, umas 3, 4 velas, que faria um papel de 14 velas, ele fez com 3. Possivelmente saiu alguma notícia no momento, algo do tipo. Quando o mercado está se comportando de uma forma e do nada muda, assim, repentinamente. Entendeu? Algo ali mexeu com o mercado. Ele estava se comportando de uma forma e de repente passou a se comportar de outro jeito, de outra forma. Então isso seria a retração. Todo mundo entendeu a retração, né? E a reversão? Vamos supor que abriu um candle vermelho aqui. Ele abriu um candle vermelho, está trabalhando aqui vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Vamos supor que aqui é um candle de 5 minutos também. Né? De 5 minutos. Ele, por um momento, a força vendedora estava dominando aqui. A força vendedora estava dominando nesse momento. Depois, ele reverteu esse candle. De vermelho, ele passou a ser verde, tá? Passou a ser verde. Aí ele vai deixar um pavio aqui, que era onde ele estava anteriormente, que era um candle vermelho. Então ele vai deixar o seu histórico aqui. Talvez deixe um aqui, que ele possa ter dado um pico aqui e retraído. Entendeu? Então, aqui teve uma reversão de vela. Por um momento, a força vendedora estava dominando. Depois, a força compradora ela passou a dominar. Nesse momento, a resistência tem uma possível reversão. Porque, vamos pensar, se o mercado está num momento de queda ali, e do nada o mercado reverte aquela tendência, aquele momento ali de vela, sinal que a força, como o exemplo que eu dei ali, a vela era vermelha. Uma vela de queda, né, de venda. A força compradora passa a dominar a ponto de reverter a vela, tem que tomar cuidado. Né? Vamos supor que está perto aqui de uma resistência e acontece essa reversão de vela, possivelmente ela vai querer romper essa região. Né? Ela teve uma reversão, a ponto de ela reverter a vela, ela teve uma força ali bem grande, a ponto dela reverter a vela. O jeito da gente tomar cuidado com isso é olhando as figuras gráficas, né? Realmente elas apresentam esse tipo de Figuras gráficas? Porque, por exemplo, do nada muda a tendência. Aí estava uma tendência de baixa, deu um martelo. Se você olhar aí no gráfico aí, olha no seu gráfico aí, vocês vão ver que vai ter candle com bastante pavios, outros não. Joga aqui, não, aqui ó. Dependendo Joga do aqui período também muda isso, não, né? em cima. Aí, joga em 5 minutos. Tá vendo? A sombra aqui nesse momento teve bastante retração de vela. Ela deu esse pico aqui e teve esse momento todinho de retração. Por exemplo, nessa vela aí. Esse momento teve bastante retração. Olha o tanto de pavio que ela deixou. Um momento de retração bem grande. Igual esse aqui, ó. Tá vendo? Ela deu um pico lá em cima, deixou esse momento todinho de retração. Isso aqui a gente pode encarar como figura que indicou a reversão da. Que tipo, tava meio que tendência de alta. Eu trabalho no que? Quando tá lateralizar, a gente tem que tipo, evitar, né? Ficar procurando figura gráfica. Mais ou menos. E figura gráfica é mais em tendência, entendeu? Sim. É mais em final de tendência. Aqui seria um martelo e aqui já é a força vendedora, compradora atuando. Ótimo. Aqui é um martelo. Aí aqui já é a força compradora
inverteu. Aqui já começou uma vela verde. Então, Ela como isso uma aqui vela pode ser um comprador. martelo? Pode ser. O ideal é que seja um pavio menor, tá? Um pavio muito grande. Muito grande. Tá um Assim, pavio- tipo assim, né? Martelo, né? Isso aí. Pode ser até um pavio um pouquinho maior. Maior. Que aquele ali tá muito grande. Apareceu um candle aqui que não deixou pavio nenhum. Sei Desculpa lá. essa pergunta nessa altura do campeonato e desculpa a ignorância, mas o verde, aqui onde diz acima, seria a compra, né? Isso, Vermelho a venda. Isso. Botão verde é a Então compra, quando- que é o botão de call, e vermelho é o put, é o botão de venda. É fácil de ver, porque aqui tá bonitinho pra gente ver, no gráfico é mais difícil, então vocês têm que se habituar com isso. Olhar todo dia o gráfico, ficar procurando figuras, aí vocês vão criando costume. Não necessariamente precisa decorar nome, decore a figura e o que ela significa, entendeu? O que ela significa. O importante é saber fazer leitura do candle, vai ajudar também. Só pela leitura você já vai saber. Tipo um martelo, né? O martelo, ele, tipo, na tendência de baixo, ele tem aquele corpozinho e um pavio grande. Daí ele indica que o preço foi até lá embaixo, daí a força vendedora estava em força e teve um momento de fraqueza e a força compradora começou a agir. Daí por isso que deixou aquele pavio. Isso. Vamos supor aqui que não. Aqui seria, vamos supor aqui um suporte, tá? Um suporte. Aqui no momento a vela deu um pico aqui, ó, porém ela retraiu, a força compradora passou a dominar e formar um martelo. O martelo pode ser verde ou vermelho, tá? Pode ser qualquer um dos dois. No caso aqui de um suporte, se ele for verde é melhor ainda. Sim, mais confiabilidade. Isso, se for verde é melhor ainda. Que aí de vermelho ele teve uma reversão de vela e ainda representou uma figura gráfica. No caso, no seu operacional, você entraria na próxima vela ou na próxima, na terceira vela? Eu pessoalmente, se todos os meus filtros estiver batendo, eu entro na próxima. Já na próxima. Eu pessoalmente sim. Aham. Tô falando por mim, tá? É porque deve ser mais confiável que era Espera, confirmando. Mas daí você perde a oportunidade ali. Se todos os meus filtros estiver batendo corretamente com o que está representando ali, eu entro. Se você esperar só confirmar, você pega só um game. Só um. Que o outro já era agora. Essa parada aí. Vamos lá, dar continuidade. Né? Pra gente, vamos estar fazendo traçamento ainda no computador aí, tudinho. Então vamos adiantando. O mercado ele se move em 3 sentidos, né? Dow dizia, pela teoria dele, que o mercado ele se move em 3 sentidos. Na tendência de alta, numa tendência de baixa. Vou para desenhar quais são Tá lindo, irmão. e mercado lateral. Não está errado. O mercado ele se move nesses 3 sentidos. Não tem para onde ele se mover mais. Ou é alto, baixo ou lateral. Correto? Em um determinado tempo, o gráfico ele se move para a direita, né? Conforme ele vai andando aqui, ele vai cada vez aumentando o tempo aqui, dias, meses, e vai embora. Vai criando um gráfico novo. Até aí tranquilo, né? Bom dia. Bom dia. Se a gente for olhar assim, fica meio vago, né? A gente falar que o mercado ele se move apenas em alta, baixo e lateralizado. Aí foi que surgiu as ondas de Elliott, tá? As ondas de Elliott, a teoria de Elliott. Ele dizia que o mercado ele se move, por exemplo, na tendência de alta, deixando topos maiores do que o outro, fundos maiores do que o outro. Na tendência de baixa, topos mais baixos do que o outro e fundos mais baixos do que o outro. Correto? Uma tendência saudável, vamos dizer assim, ele tem que ter essa movimentação de topos mais baixos do que o outro e fundos mais baixos que o outro. Né? Ah tá, mas vamos supor que o gráfico está assim, ó, desta forma. Está caindo. Se você olhar assim, ele está caindo, correto?
mercado está caindo, correto? Se olhar assim, vamos dizer assim, uma macro tendência. Porém, ele não está com uma movimentação saudável, porque ele está deixando praticamente topos das mesmas alturas, ele está meio que lateralizado. Ele está meio lateralizado. Se a gente for olhar assim, ele está caindo. Né? Tem a continuação aqui, ó, ele está caindo. Porém, aqui não está tendo uma movimentação saudável, do que? Deixando topos mais baixos do que o outro. Aqui possivelmente quando está uma tendência, ali seguindo um padrão, ele começar a lateralizar assim, possivelmente ele pode querer reverter essa tendência ou apenas está dando, vamos dizer assim, uma respirada que a gente fala, que o preço também se movimenta assim. Por exemplo, ele está caindo, aí ele dá uma pequena respirada e continua a sua tendência, tá? Ele dá como se fosse uma pausa, um descanso e continua essa tendência. Também pode indicar que talvez o mercado queira reverter. Ele dá aquela lateralizada e reverte a sua tendência, tá? Então a tendência saudável seria essa, deixando topos e fundos, topos e fundos. Aí é o que surge o suporte e resistência. Como eu falei que o mercado se move deixando topos e fundos, numa tendência também tem topos e fundos. Fundos seria o que? Um suporte. Topos seriam a resistência. Fundo, suporte, topo, resistência. Aqui topo, resistência. Topo, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. Lateral também tem suporte e resistência. Suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. Tá? Então suporte é o que? Suporte são fundos. Tá? Suporte são fundos. Num gráfico, vamos dizer, grosso modo. Suporte são fundos. Tá? Fundos. Resistência são topos. Resistência são topos. Vou dar o exemplo ali do tio ali da praça ali que está vendendo uma pipoca ali. Vamos supor que ele está vendendo uma pipoca aqui a R$1. A R$1 nesse momento, lá na praça. Vamos desenhar um gráfico aqui. Aqui nesse momento aqui, vamos supor que a pipoca do tio lá está R$3. Tá? O preço está trabalhando, nesse momento aqui já passou a ser, vamos supor, 1,50. Estou dando um exemplo qualquer, tá, gente? Só para ficar de fácil entendimento. Aqui o pessoal trabalhando, chega um certo ponto aqui, vamos supor, a pipoca do tio lá tá R$7 a pipoquinha. Aí o pessoal vai olhar, pô, isso aqui tá muito caro. Como eu disse, o mercado é movido por grandes bancos, grandes empresas, gente que tem um capital pesado. Aí o pessoal vai olhar isso aqui, pô, isso aqui tá muito caro, né? Ninguém vai querer isso aqui. Vamos começar o quê? Vamos começar a vender isso aqui. Né? Aí o preço ele vai começar, vamos supor que vocês são bancos, tudo ao mesmo tempo vendendo, né? Tudo ao mesmo tempo, o preço vai começar a despencar, vai começar a ir embora. É o que surge o suporte e resistência. Suporte é o preço mínimo que o gráfico está trabalhando naquele momento, e resistência é o preço máximo que o gráfico está trabalhando naquele momento. Tá? Com o tempo, ele vai ser rompido. Com o tempo, igual as coisas, vamos supor, um bujão de gás antigamente era bem mais barato do que hoje. Vamos pensar aqui como se fosse um suporte e resistência. O gás lá uns anos atrás era o quê? 40 e pouco, 50, ou tá 50 reais. Por um momento ele chegou aí a 60 e pouco, vou botar 64, caiu, voltou a 60 e pouco, caiu. Ele ficou deixando o quê? Suporte e resistência. Preços ali baixos e preços altos. Chegou a um certo ponto que ele rompeu essa região. Correto? O que faz segurar uma resistência de preço, por exemplo? Vamos supor de gás, vamos usar o gás. Sim. O que faz ele ficar por um determinado tempo, 5 meses, no mesmo preço? A inflação? No caso aí já entra a parte de governo, né? Taxa de governo, de estado, que vai fazer aí aumentar ou abaixar. No caso, estou dando um exemplo para ficar de fácil entendimento de preço mínimo, preço máximo, que é um suporte e uma resistência.
que eu acredito que fica mais fácil de entender. Assim, você olhar como suporte um preço ali baixo, um preço base, e uma resistência ali é um preço mais alto, que o pessoal vê que está caro e começa a querer vender. Entendeu? Eu dei esse exemplo que eu acho que fica de mais fácil entendimento. Né? Sim, não, é que eu digo na parte do fundamentalismo, para quem vai gostar disso, quem gosta, se atentar a um preço de um ativo, saber aonde que a resistência vai segurar ele, aonde que ele pode ter um rompimento. Então, fazer, a gente vai estar mostrando no gráfico. Aí é o que surge suporte e resistência. Vou estar mostrando aqui no gráfico para vocês pontos de fundos e topos de suporte e resistência. Vou estar marcando aqui em qualquer tempo, tá? Qualquer tempo gráfico. Quer dar um segundinho pra cá? Só que eu pedi um pessoal aqui. Tá. Só um minutinho. Pessoal, bom dia mais uma vez, tá? Faça uma gentileza aqui, galera, por favor. Falta só vocês da manhã. Nome e telefone pra gente já fazer o certificado, tá bom? Dá um tempinho, beleza? Aí põe o seu nomezinho completo. Se quiser, pelo menos um nome e um sobrenome, quiser abreviar, e o telefone do lado. Aí põe T1, pessoal da turma da manhã, tá bom? Só passando aí depois pode deixar com o Leozão lá, ou com o Felipe, que pra já a gente começar com o certificado, beleza? Desculpa aí, Miquel. Como eu disse, suporte e resistência que são topos e fundos. Nesse momento aqui, esse fundo foi um preço mínimo nesse momento, correto? Então aqui seria o quê? Um suporte. Esse topo aqui nesse momento seria o quê? Seria uma resistência. Quais linhas a gente vai usar? É importante que vocês saibam disso, tá? Que na hora operacional que vai vir no caso amanhã, é bom que vocês já fiquem afiados qual linha usar para traçar uma região de suporte e resistência, tá? A gente vai vir aqui, ó, em ferramentas gráficas e vai usar a linha horizontal, tá? Para estar traçando essas regiões de suporte, resistência, essas coisas. Beleza? Então aqui nesse momento aqui é um suporte, aqui é uma resistência. Vamos olhar aqui mais para trás. Nesse momento aqui seria o quê? Uma resistência, né? Seria uma resistência. Aqui nesse momento isso aqui é um topo, correto? Aqui nesse ponto seria o quê? Um suporte. Aqui nesse momento aqui é um fundo. O mercado ele trabalha assim, deixando topos e fundos, tá vendo? Topos e fundos. Não, e se a gente for olhando mais, vai ter mais suporte e mais resistência. A gente está mexendo no gráfico. Então lembrando, suporte e resistência a gente traça, vem aqui ó, nas ferramentas gráficas, traça com a linha horizontal. A linha horizontal. Por enquanto, beleza, né? Então, tipo, basicamente, suporte e resistência é tipo a região onde o preço ele tende a dar aquela... Isso, aquela segurada, isso aí. Suporte e resistência a gente nunca pode olhar como apenas uma linha, a gente tem que olhar como uma região. Como uma zona, algumas pessoas falam, costumam falar região, tá? A gente tem que olhar como se fosse uma região, não apenas uma linha. Beleza? Suporte e resistência, tranquilo, né? A gente vai estar marcando aí daqui a pouco. Vou estar passando aqui mais coisas que a gente já marca tudo de uma vez, para não ficar parando toda hora para estar fazendo marcação, tá? Vamos falar agora de LTA, que é linha de tendência de alta, e LTB, que é linha de tendência de baixa, tá? Linha de tendência de baixa.
linha de tendência de alta e linha de tendência de baixo também são regiões, tá? Também são regiões. Vamos supor que o mercado está se movendo na tendência de alta, uma tendência saudável, deixando topos e fundos maiores do que o outro, está na tendência de alta. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar, vai traçar uma linha aqui, uma região de um fundo mais baixo a um fundo mais alto. Vai estar traçando uma linha de tendência de alta. Essa seria a LTA, vamos dizer assim, que o mercado está na movimentação saudável, deixando topo, fundo, topos e fundo, topos e fundo. A gente vai pegar um fundo mais baixo a um próximo fundo mais alto e vai estar traçando a nossa linha. Assinou já? Aqui, Machado. Obrigado, galera. Se a gente for traçar uma outra linha aqui, vamos supor na parte de cima. O do Nicolas aqui vai vir colorado, tá, Nicolas? Só pra te falar o Eu botei. Já? Tá colorado, claro. Se a gente for traçar uma linha na parte aqui de cima, a gente vai ter o que? Um canal. Se a gente for olhar, vai ver um canal, o mercado está se movimentando aqui dentro, correto? Essa aqui seria uma LTA, tá? Uma LTA. O LTB seria uma tendência de baixo. Aqui foi um exemplo de alta, o LTB seria uma tendência de baixo. Na tendência de baixo, a gente vai pegar um topo mais alto a um topo mais baixo e vai estar traçando a nossa linha, tá? Assim, colocando a nossa LTB, conhecida como LTB. LTB é como se fosse um suporte e resistência. Vamos passar para pensar assim: o mercado aqui na tendência de baixo, ele está se movendo, ele toca aqui como se fosse uma resistência. Uma resistência, basicamente a gente vende, faz uma venda, tá? O mercado tocou aqui novamente na LTB, como se fosse uma resistência, a gente vende, entendeu? Então LTA LTB é como se fosse uma resistência, porém no mercado de tendência, no mercado na tendência de alta ou de baixa, beleza? Como que a gente vai estar traçando ela no gráfico? Vou estar mostrando para vocês. Vou pegar uma tendência de baixo aqui, ó. A gente é uma LTB, a gente vai vir aqui, ó, na linha de tendência, tá? Já não vai ser mais a linha horizontal. Não trace com a linha. Se for traçar com a linha, só como que fica ruim. A gente vai pegar daqui, vai ligar aqui, ela vai estar aqui, ela vai parar aqui onde a gente vai soltar, ela não vai ter continuidade para cá. Então é melhor, é mais fácil a gente tá traçando com a linha de tendência. A gente vem em ferramentas gráficas aqui, ó, linha de tendência, pega no ponto, como eu falei, mais alto a um ponto, um topo mais baixo. Ó, eu tracei com a linha de tendência, ela tem continuidade aqui, tá vendo? Ela continua direto a sua linha aqui, ela não fica pela metade, né? Aqui está traçada a nossa LTB nesse ponto. Eu peguei um topo e um topo mais baixo. O mercado aqui está se movimentando como? Ele está se movimentando, ó, deixando topos e fundos aqui, ó. Tá deixando topos e fundos aqui nesse ponto. Deixando topos e fundos, tá vendo? A movimentação dele. Entendeu? Nesse caso dá pra fazer um canal aí de baixo? Dá. Vou fazer uma primeiro. Aqui, ó. Se a gente olhar aqui é um canal, ó. O mercado está se movimentando aqui dentro. Aqui, ó, ele deu uma rompida e depois ele voltou novamente pro canal, tá vendo? Ele voltou novamente.
eu não mostrei pra vocês, né? Onde clona a linha, gente, que fica mais fácil, em vez de ficar vindo em ferramentas, vocês querem clonar a linha, só clicar em cima dela aqui, ó, e vir aqui embaixo aqui, ó, nessa abinha aqui, clica em cima da linha e clica em clonar. Aí você já vai clonar ela direto e você arrasta para onde ela quer, para onde você quer. Você vai estar clonando a mesma linha, tá? A mesma linha. Ó, mudei a cor dela e cliquei em cima dela. Se eu clonar, ela vai clonar até com a mesma cor. Né? Vai ser um clone aí da linha que você está usando. Aqui foi no caso um ALTB. Vamos procurar aqui um ALTA. Aqui nesse momento, ó, a gente tem a LTA. Eu tracei nesse ponto aqui, poderia ter traçado aqui também, tá? Mas aqui também teve um fundo que a gente trabalha, a gente está vendo o gráfico aqui já passou, né? Mas, por exemplo, se o gráfico está rodando, a gente só vai ver essa parte aqui. Então a gente vai ver o que? Um fundo e um próximo fundo aqui, correto? Que eu liguei desse fundo a esse fundo. Aqui também é uma LTA, né? É uma LTA. Aí no caso essa LTA que você fez aí ele teve um rompimento? Sim, aqui teve um rompimento, ó, rompeu. Aqui depois ela voltou. E ela fez praticamente um padrão aqui que eu vou explicar daqui a pouco. Vou explicar já já. É difícil segurar a ansiedade até o final do ano. O projeto estuda até 2022, vai entrar em 2022. Eu consigo Bota entender real. com ele fazendo, mas eu procurar, eu achar pra fazer é muito difícil. Eu tô com muito Então, a problema. gente vai estar auxiliando vocês aí, eu vou estar deixando vocês fazendo. difícil de ver, cara. Vou estar deixando vocês com mais fazendo aí. facilidade. Depois que ele acha, eu consigo ver, que eu fico no mesmo horário com ele. Aqueles aqui tem um padrão de LTA. Foi aquele lá que ele fez. Foi aquele lá que ele fez, só que eu fiquei procurando pelo Vou horário precisar aqui agora. embaixo. Ah, então, por exemplo, eu fiz um LTB aqui, ó. Um canal de baixo, É, eu ganhei um esse LTB. Então, vamos estar marcando aí um suporte, tá? Um suporte com a linha certa aí. Isso até Suporte é só fundo, né? Resistência são topo. Com isso. Suporte, resistência. Resistência. Uma LTA. E LTB, tá? Por enquanto a gente vai estar traçando essas regiões aí. Procure no gráfico de vocês essas regiões, faça essa marcação aí que a gente vai estar auxiliando vocês, tá? Qualquer período gráfico, tá? Pode ser em 1 minuto, em 5 minutos, por enquanto, que na hora de operacional o Cabral vai estar passando o time certo aí pra gente estar traçando as nossas regiões. O suporte é o ponto mais baixo que o gráfico atingiu? Sim. Suporte é fundo. Resistência topo. Você falou que estava com dificuldade. Pode ser Dificuldade em que, no caso? assim? Não, porque eu consigo ver quando você acha A tendência? a tendência, mas eu... Aqui assim. Aí eu traço ele na sombra, ou desço aqui para poder pegar esse toque aqui. Dentro desse canal. Então tem aqui? Isso, já está formado isso aí. Então, eu continuo mantendo na máxima aqui. Na máxima, aí não pegaria esse toque. Mas Não. pode ser uma possível Aí, pressão? então, ia abrir mais Possivelmente. para você poder ter Ela uma... tá na região. Também tem um Ela tá na comportamento de região vela de também, que a baixo. gente observa também. Quer ver? Comportamento de É, vela. mas ela pode querer E buscar aqui, por mais, exemplo, se eu faço desse forma, Região bateu aqui, aqui já seria o meu segundo toque. Aqui já é uma Se você faz aproximação. dessa forma, aqui, tinha peguinha aqui, Só tinha marca peguinha resistência. aqui, se você Porque pega a rotação, resistência aqui, tinha várias peguinha vezes aqui. no mercado. 3 meses seguidos. mercado Aqui ela já está ela pode começando a buscar brincar aqui. ali em cima da sua região. Entendeu? Ela pode Nem buscar aqui. rompe, nem
Eu acho Dez. que eu Dentro de uma colocaria região, a ordem seu operacional é começar um, a dois, tocar lá na resistência. Eu acho que seria duas mais- entradas, uma entrada, por exemplo, dentro dessa Resistência, né? região aqui, Então, você três faz operações. 3? Eu procuro fazer 3 operações por dia. Não, eu digo nessa região. Nessa região, Você faria as 3 aqui já? Aqui, ó. faria. Se tivesse Praticamente um oportunidade, backzinho. tem uma oportunidade. O mercado tentou O back é o buscar. que? Desculpa. O mercado tentou Tem uma buscar. oportunidade, ela está de acordo com o seu O filtro. mercado fez o quê? O Veio. filtro que eu falei ali. É que, por exemplo, o Flávio falou que ele vai até dar o óleo. Seja para uma gráfica, seja. Aí você já vai fazer uma venda. O seu Porque filtro, o mercado né, seu tenta buscar, operacional. consegue, você vai pegar uma Tá operação batendo para a mesma com o dela. filtro, tudinho certinho. Entendeu? Você pega a operação para a mesma Entra. dela. Olha, ele querendo Aí buscar que no um caso, suporte. se eu fosse entrar nessa aqui, Buscar seu suporte agora. é isso aqui que eu teria que apertar. Sim, legal. é o botão de venda. Assim que ele tocou na minha resistência aqui, eu já pá. Suporte, daqui a Agora, pouco ela tá toma. indo. Por quê? Você pega a Porque vendida ele tá aqui, querendo buscar a sua tá região retraindo máxima. aqui. Quando ele baixa muito aquele Se eu comprar ela aqui, você vender. se eu vender ela aqui, perdão, eu tô dizendo que o preço vai fechar abaixo dessa linha. Vai fechar abaixo. Por quê? dessa Porque ele vai linha. colocando o seu Baixa custo essa taxa máximo que você do vendeu. mercado. Ó. Aham. Olha, nasceu com gap. Fechou. Isso. Nasceu com Ó, gap tá de vendo? A baixo. bateria ganhar, se você pega a vendida aqui. Com gap de baixo. Se ele desce, Ó, mais joga aqui esticado, na linha ela de pode máximo aqui, reverter, nessa linha pode. verde aqui. Por quê? Porque ele já caiu no seu canal. Passou o Ó, suporte lá. Ó, Passou ó. bastante. Aí. Ah, estourou. Mais um pouquinho mais abaixo. Só um pouquinho. Se ela tivesse, se ela subir. é, se ela Aí. tivesse dado um Tá vendo que ela veio bem aqui mais no um máximo? pouquinho, Ó, ela respeitou a a região. gente tinha pego aqui. Ela respeitou a Aqui, região. aqui. É. Ela bateu e retraiu. Por mais Então, que ela tá no Com nó. você colocando ela aqui na máxima, você pegaria só essa aqui, né? Ó, É, eu pegaria mais Perdeu. pra frente. Você pegaria essa e O que que ele tentaria fez? essa? Ele tá buscando, ele tá Possivelmente. resistindo esse suporte aqui. Ele tá resistindo Aí esse tinha que tomar suporte. veloz. Aham. E aqui, Tomar aqui veloz. você teria Resistindo essa esse saída. suporte, resistindo Tomou esse longe, suporte. mas Aí, não pega. como ela rompeu, Mas ele Tem quer tendência voltar a romper, mas não romper, não pra faz zona isso. com dele. seu falso rompimento, Falso rompimento. voltou Olha que pro respeito back. bacana. Acho que ela tá explicando. Tocou aqui, ó. Muito forte, na moral. Tocou aqui. Cuidado, Miquel, já tá querendo muito louco, pra você pronto. Rapaz, tem que cuidar, tem que se acostumar. A pior invenção pra cozinha é o lava-louça. Não lava nada direito. Ah, é verdade, você tem que deixar ela inteirinha. Fica limpinho já. Felipe, onde tem a lixa aqui? Você mora Joga no chão, né? aí não, Sacanagem. o pessoal começa a descobrir as coisas aqui de casa, sabe? A casa é muito grande, né, mano? Não, pode deixar não assistir aqui. É uma casa muito Não, doida, não, tá? não, Aquela casa muito doida. Nem eu tomei café, pô. Vou lá arrumar as coisas lá embaixo. Então todo mundo conseguiu marcar suporte, resistência, LTA, LTB. É lógico que alguns vão ter dificuldades, porque está tendo contato com o gráfico agora, entendeu? Tá se habituando com o gráfico agora. Então vai ter uma certa dificuldade. Isso a gente vai criando prática com o tempo, que é o tempo de tela que a gente costuma falar. Você vai criando tempo de tela, você vai conseguindo ver os pontos melhores para estar traçando ou não, tá? Aí com o tempo praticando, observando o gráfico, a gente vai criando o costume de estar traçando, tá? Essas regiões. Agora vamos partir pro bag. Vamos partir pro bag. Eu ouvi falar que é bom isso aí. É. Isso é bom, hein? Eu ia falar um agora. Fazer Lucão. O que seria o pullback? O pullback, como eu disse, tem um suporte e a resistência, correto? Tem um LTA e um LTB. Nem sempre ela vai ser respeitada no gráfico direto. Ela vai romper esse suporte ou essa resistência. Que aí quando rompe a gente espera... Tá quente? A gente espera o pullback, tá? Quando rompe essa... Vou dar um exemplo aqui de resistência, tá? Ó, aqui é uma resistência, correto? O mercado, vou fazer em linhas aqui, o mercado ele rompeu essa resistência, correto? E a gente, quando ele rompe, a gente espera ele dar uma pequena correção no preço, que a gente fala de correção ou descanso, vamos dizer assim. Ele faz essa correção no preço aqui, ó, e volta a subir seguindo a sua tendência. Correto? Então o pullback seria o que? Esse momento aqui.
que ele rompe, a gente espera ele fazer a correção do preço, ele vem pegar na nossa região que antes era uma resistência, agora ela virou um suporte a partir do momento que ela rompe, porque o preço está acima da região, correto? Então de resistência, a partir do momento que ela rompeu, isso aqui virou um suporte. Então a partir do momento que ela volta aqui, a gente faria o que aqui? A gente faria uma compra. Isso aí. A gente pegaria comprado aqui a favor da tendência, tá? E nesse momento aqui seria o pullback. É a correção que o preço faz quando acontece o rompimento. Lembrando, rompeu uma resistência, ela vai virar um suporte, tá? Rompeu um suporte, ela vai virar uma resistência. Vou estar dando um exemplo de suporte também. É o mesmo que o LTA-LTB, né? LTA-LTB é a mesma coisa. LTA-LTB é como se fosse um suporte, uma resistência, porém, não há nenhuma tendência. Entendeu? Aí tem o pullback de LTA-LTB. Funciona da mesma forma. Pode apagar aqui? Pode. Por mim pode. Não, exemplo de pullback, o suporte. Vamos supor que aqui é um suporte, correto? O mercado ele está caindo aqui, ó. Ele cai, ele rompe nessa região. A gente espera ele fazer a correção do preço para continuar caindo, correto? Então nesse ponto aqui ele era um suporte. A partir do momento que ele rompeu, ele virou uma resistência, tá? Ele está abaixo da nossa região. O pullback aqui seria esse ponto aqui. Ele rompeu, aqui aconteceu o rompimento, esse barulho eu conheço, deu lindo. Vai tá sem som. Nesse ponto aqui, Tão gostoso esse barulho. nesse ponto aqui é o rompimento e aqui é a correção do preço, que ele vem corrigir essa pernada que ele deu, esse rompimento, para continuar a sua Que aí, tendência. no caso vira resistência, que aí você entra vendido. Isso. É isso que eu ia falar agora. Isso. Aqui a gente em casa entraria vendido. Não, o raciocínio foi mesmo, legal. Aqui a gente entraria Eu vendido. tô aprendendo. É o café já trabalhando aqui na mente. Nesse exemplo a gente entraria vendido. Né? Vamos dar um exemplo de candle aqui agora. Vamos supor que esse candle aqui ele rompeu a nossa região de resistência, tá? Rompeu a nossa região de resistência. Não necessariamente ele precisa vir fazer o pullback no próximo candle, tá? Aqui no próximo candle, que é esse toque aqui. Ele pode trabalhar aqui e depois voltar aqui para fazer o pullback, tá? Então não necessariamente ele precisa fazer o pullback no próximo candle depois do rompimento, tá? Temos que ter cuidado em um ponto. No caso, Miguel, você acha que leva o máximo de candles para ele fazer pullback? Senão ele vai manter a tendência a subir. Ele pode Qual é o subir máximo direto de se tiver uma tendência muito forte, ele pode continuar direto, bem lá mais na frente fazer o pullback ou não, ou pode fazer logo no próximo candle, entendeu? Isso não tem um limite. Não tem? Não. Esse pullback pode ser tipo 30, 40 candles lá na frente. Pode. Fica bem posicionado mesmo, horas e horas ali. Ou pode ser Mas bem geralmente menos também. geralmente não demora muito não. Ou pode ser bem menos também. né? Oi, Pode pegar o pullback na primeira vela que ele der, ou é bom esperar as duas velas para confirmar? Tem que esperar confirmar. ó, vou até dar um exemplo aqui, vamos supor que aqui é uma vela de Oi. Dá um minutinho só, a gente tá de saída aqui. Pessoal, só um segundo, tá? Vou pedir uma super, ultra, mega gentileza pra vocês. A gente foi notificado ontem sobre o uso de máscara. Eu sei que é chato pra caralho. Eu sei que é muito chato usar essa merda. É muito chato, inclusive, até a gente pedir isso, mas teve uma notificaçãozinha verbal. Só pra gente não ter problema. Aqui de manhã, super de boa. Só precisa entregar essa informação. O pessoal da noite é saia lotada. Aí pra não
Beleza? Vou pedir só essa gentileza, então. Vocês que todo mundo usa Eles mais. vieram aqui? Hã? Vieram aqui? Vieram. É. Já Cara, tá visível, hein? Por que você não acha que a gente tá. Por que você não acha que a gente tá no centro? A gente é lá pra Ferradura, cara. Pra Casa de Cultura. Por que você acha que a gente ainda não tá lá? A gente vai conseguir trabalhar. De licença, não sei o quê. Mano, acho que isso danado. Enfim. E outra coisa, pessoal. A aula de ontem tá sendo reposta hoje, correto? O Miqueias, ele entregou pra vocês, ele tá entregando pra vocês. Deixa eu ver se o caderno. Ele tá entregando pra vocês. Tá embaixo lá o caderno. A parte inicial, a parte teórica, o beabá de opções binárias. Ou seja, muita coisa do que foi dito aqui, vocês, a maioria já devem ter ouvido. Pullback, linha, candle, marcação. A partir de amanhã, com o Cabral, vai ser operacional, vai ser estratégia. Só que a gente tem como pré-requisito entendimento de vocês, que já está claro na cabeça de vocês, tudo isso que foi passado. Seja o que? Cabral Candle, retração, pullback, LTA, LTB, reversão de mercado, confluência. Tudo está organizadinho na cabeça de vocês? Qualquer dúvida, pessoal, Miqueiasão tá aí só para deixar isso claro, essa parte introdutória de opções binárias. Que amanhã, quando a gente entrar, a gente dividiu, né, em dois momentos. 2 dias para introdutória, porque a gente sabe que muitos de vocês já ouviram, mas tem pessoas que estão chegando agora. E a parte operacional. Beleza? Então, qualquer dúvida, a gente vai precisar sair agora, o Miquel está aí, ele vai tirar dúvida de vocês. A gente só precisa que fique bem didático, bem organizadinho na cabeça de vocês para amanhã. Pullback, tá, sei que é o pullback. Versão, padrões gráficos, eu sei que é um Harami, por exemplo. Mas na hora, esqueci que é Harami, a gente fala, mas se a gente pegar isso legal para a aula de amanhã render e fluir. Beleza, galera? Tranquilinho? Desculpa ser chata para dar mais, eu sei que é uma merda isso. Mas, beleza? Obrigado, pessoal. Saudações sobre o mesmo. Saudações sobre o mesmo. Malu. Ó, já foi pra Nicolas que o certificado dele vai vir colorado, hein? Estourado. Você brinca muito comigo. Aí, ó, vai pagar aquele história lá, hein, mano. Que isso, rapaz? Chamando de drogado. Onde é que você sujar você, rapaz? Porra. Foi pra reabilitação pra quê? Reabilitação gráfica. O Cabral até desenhou aqui, gente. Um bom rompimento é quando acontece isso aqui. O ideal que seja até em M1, tá? Em M1 esteja dessa forma aqui, tá? Não esteja assim, ó. Não esteja assim, em M1 igual aquela situação que estava ali no seu. O Kendo em M1 estava brincando aqui em cima da taxa aqui, ó. Tá? Isso aqui pode caracterizar um falso rompimento em M1, tá? Em M1. Em M5 ele terminou assim, ó. Ele terminou assim, porém não teve um rompimento aqui acima de 50% da vela, que seria um rompimento bom em M5. Não, ele deixou só a sombra abaixo. Rompeu um pouquinho só aqui, entendeu? Rompeu pouco aqui. Em M5 ele está dessa forma, e em M1 está dessa forma, possivelmente pode ser um falso rompimento, tá? Não é um pullback legal. Em M1 tem que estar daquela forma que estava aqui. Tá? Se a gente for olhar um pullback legal, bem rompido, né? tem que ter rompido mesmo em M1. 50%. Em M5, em M1 ela tem que ter rompido mesmo. Em M5, 50%, em M1, É porque 80%. de uma vela de M5 vai ter 5 de M1. Entendeu? Em brinquei agora. M1 ela tem que ter rompido mesmo. Uma vela tem que ter rompido e outros mais altos. Para depois estar voltando aqui para estar fazendo o pullback. Continuando a tendência. Tá? Tem que ter esse cuidado só nesse fato aí. Senão a gente acaba pegando o falso, que o pessoal fala que é falso rompimento. Tá? A gente espera o pullback ali, mas é apenas um falso rompimento. Tem que tomar cuidado nesse Por isso, ponto. quando a gente vê esses três operando com 3 computadores, eles estão em 3 gráficos, em 3 tempos diferentes, é isso? Não, Ou eles tem estão gente só em que, 3 por exemplo, ativos diferentes? eu em casa às vezes eu trabalho com 2 telas. Eu trabalho com o quê? Com MetaTrader e com
aí que eu opto no caso de opções binárias. Eu faço o que? A minha análise no MetaTrader, faço todas as minhas marcações da minha análise no MetaTrader, na IQ eu só deixo para fazer minha operação, entendeu? Então às vezes eu uso 2 telas para isso, porque esse gráfico é a cópia do MetaTrader. A mesma coisa que acontece lá tem que acontecer aqui. No MetaTrader é mais fácil as ferramentas, é isso? É, você tem umas ferramentas, tem como marcar melhor, entendeu? E não fica poluindo muito o gráfico da IQ, evitando até possivelmente um delay, alguma coisa. Deixa eu te perguntar, é possível, eu não sei nunca vi, mas há um pullback numa LTB ou uma LTA? Tem, acontece, pô. Acontece, um pullback na LTB. Vamos supor que aqui, ó, é uma LTA, né? Uma LTA. O gráfico ele está trabalhando aqui, correto? Ele está trabalhando aqui, subindo. Algum momento ele vai querer romper. Vamos supor que ele rompeu aqui, ele vai querer também voltar aqui para continuar reverter essa tendência. Que era de alta, ele vai querer reverter essa tendência para uma baixa, entendeu? E nesse ponto aqui vai ser o pullback de LTA. Vendido. É, que você entraria aqui no caso, vendido. Como eu disse, LTA e LTB é um suporte e uma resistência. É porque aí no caso você está no pullback, mas é uma contra-tendência, mas a favor da nova tendência. Sim, se confirmar o pullback na LTA, sinal que ele deixou de seguir essa tendência e está criando uma nova. Está criando uma nova tendência. Consegui responder essa pergunta? Pullback, todo mundo ficou safo? E é possível também que ele dê um pullback numa Fibonacci também, né? Fibo também? Ele tá falando de Fibo ainda. Hoje? Hoje, agora. Entenderam o que é pullback? Até uma hora. É, hoje a gente tem que arrebentar tudo que tem, que amanhã o negócio pega fogo aí com o computador. Não operacional, partir pra cima. Entendeu? Era pra estar passando o operacional já hoje, mas como não teve aula ontem pela manhã, devido à internet. Quinta não, sexta-feira. Entendeu? Aí vocês vão ter aula na sexta. Só à noite que a gente não. Pullback, ficou tranquilo? Ficou, né? Vamos pra FIBA agora. FIBA. Fibo é bom também. FIBA é. O cara é meio doido, hein? Até vou botar. Já viu o gráfico de fibra e de fibra. O cara bota uma fibra aqui, uma fibra aqui, irmão, confluência, solta o prego. Bota, como diz o Cabral, bota a mãe, bota o carro, bota o apartamento. Peote 90, irmão, fica tudo. Bota a banca toda. Chega no quarto do cara, e aí pai, estamos ganhando. Filho, para de falar, perder uma casa. Exatamente. Puta. Ai, oi. Se tivesse como fazer isso direto mesmo, casa toda regulamentada, toda regularizadinha, você joga o documento igual essa parte antiga. Tira o relógio, bota na mesa. O Brian, Velozes Furiosos, botando documento do carro. Pois é. Isso funciona nos Estados Unidos. No Brasil o cara fala assim, que mentira, pode ter nada não. Não tem essa não, daqui a pouco manda te matar. Dependendo da área realmente. Passa 2 caras de moto na tua rua, tu já... Atirando com uma globo. Eu, hein? Matemática agora? Fibonacci. Através. Você vê a função assim, tem vontade de chorar. Ele decorou isso. Daqui a pouco ele vai chamar. Não, eu olhei no celular, não decorei não. Eu já tenho salvo no celular. Através dessa função, Fibonacci criou as linhas que a gente conhece de Fibonacci. Ah, tá. O cara é muito doido, né? Hã? Atenção nessa porra que eu não vi ele passando isso pra ninguém, não. Quem não viu passando? Essa foi a turma dele. Passei ontem, pô. Não vi, não. Oxi, Eu vi, mano. passei ontem, pô. Através dessa função aqui, ele criou essas linhas que a gente conhece, que é a linha de Fibonacci, tá? Leonardo, o nome dele era Leonardo Fibonacci, um matemático que na época, com essa descoberta, foi considerado o maior matemático da época. Se eu não me engano, ele morreu ali com uns 80, 85 anos, por aí. Tá? E na época ele foi considerado, com essa descoberta, o maior matemático. O melhor matemático ali
daquela, Morreu não, tá eternizado aí, ó. daquela época, Tá o cara ficou aí, ó. conhecido aí por muito, até hoje, né, vamos dizer. Ele morreu, se eu não me engano, no ano de 1250, se eu não me engano. Oi? Foi logo ontem. No ano de 1250, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Depois eu procuro ali e posso falar pra vocês certinho. Mas se eu não me engano, no ano de 1250. O mercado financeiro era ativo essa época. Na verdade, Não, ele trabalhou com muita questão da proporção, sabe? Proporção. Sim, proporção áurea. Proporção áurea, é. Fibonacci em si não é só para o mercado financeiro. Fibonacci pode ser aplicado a vários pontos, tá? Sim, tem aquela parada aqui, tipo uma imagem que tem vários quadrados dentro de vários quadrados aqui também. O Miqueias é foda, acertou quando ele morreu. 1250 com 80 anos. 1250, não foi? Isso, eu tava olhando aqui agora. 1250. É custo dele do cara, né? Ele morreu fez no um ano de número 1250, eu tava Fibonacci, confirmando. primo de Fibonacci, identidade. Ele fez um monte de coisa. Não é só isso aí não. Mas ele passou a ser mais conhecido depois que ele fez essa descoberta aqui, tá? E das linhas de Fibonacci. Não é usado só no mercado financeiro, é usado em vários E o cara outros que ramos, o tá? iPhone ganha mais dinheiro que ele, né, gente? Desgraça, não. Através, só botei isso aqui, não precisa copiar não, tá, gente? Só botei isso aqui só pra vocês. Só pra impressionar, né? Só pra vocês verem quanto o cara é doido. Através disso aqui ele criou essas linhas. Essa fórmula, tô louco. Alguém estudou isso na escola? Isso é ruim. Só o mais básico. Isso aqui é função. Na verdade, eu foi primeiro e no segundo colégio, grau não no estudava, ensino não estudava não, era frequentador. Função. Ia lá, batia o ponto, tá ligado? Assim que eu reprovei, vamos lá. Matemática eu não ligo muito não, porque Eu só reprovava no sul, mano. No Rio você não era reprovado, não. eu fiz No Rio você passava. Pô, cara, a Eu média aqui é passei. 5, velho. Pro cara reprovar, o cara tem que ser muito. Pois é. Quando eu vejo essas... aqui é quando- 5. isso aqui- Aonde? Que a média é 5? Aqui em No Búzios. bota, se não me engano. No estadual. Mas em São Pedro da Aldeia era No 5. Botas era média 5. Ó, outro win aí, hein? Gente. Eu nem tô mexendo. Deixa aí. Não olha pra mim, não. Quando eu vejo essas funções aqui, eu já nem ligo. Pô, bota Henrique aqui, ó. O Henrique já fez o meta dele hoje. Galera, Eu já fiz, faculdade de engenharia civil numa parte, então é só cálculo, só matemática, então já não ligo muito. Essa função aqui é mais tranquilo. Faço psicologia, eu quero desistir. Ó, linha de Fibonacci. Linha de Fibonacci, as linhas mais respeitadas, né, é a 61.8 e a 32, 32, isso aqui. Não, 38.2, confundi. Já vi isso. Saber o que é. A linha mais respeitada é 38. Torricelli não cai, não. Quem tem o concorrente do Fibonacci é o Torricelli, que é aquele... Não complica não. Botar Ô, Miquel, o 38, o 50 não entra no meio aí, não? Dessa bagaça? Então, essas são as. Entra no meio aqui. Aqui no meio tem a de 50, a de 50. Eu tô falando as mais respeitadas. Tá? São a 61.8 e a 38.2. Quer dizer que as outras não respeitam? Sim, respeito. Se a gente for traçar uma fibra aqui, que eu vou estar traçando com vocês, a gente vai ver que as outras também respeitam. Mas as mais respeitadas, que o pessoal espera mais para pegar nessa operação, que às vezes até pega mais um pouco pesado ali com a confluência e tal, são essas linhas aqui, de 61.8 e 38.2, tá? Vou estar mostrando ali. Porque você, desculpa estar perguntando direto, porque a de 50 é mais rompida, é isso? Ela é mais vazada? Porque para passar para chegar no 61, tem que passar pelo 50, certo? Então ela é mais rompida, por isso que ela não tem assertividade ali? Tem assertividade também, porém nas estatísticas, né, que o pessoal fez, essas são as mais respeitadas em si, que é a de 62% e a de 38%. Isso aqui nada mais nada menos que uma porcentagem que eu vou estar mostrando para vocês. Tá? Quando eu traço a Fibonacci, eu costumo usar a 61.8. Mas para ver se ela está com forte, né? Eu costumo botar em 2 horas e ver se ela está com uma tendência boa dessa marcação. Funciona bem. Sei. Como a gente vai traçar uma fibra? Vou colocar aqui, ó. Vamos pegar essa tendência aqui, ó, tá vendo?
essa tendência. Está vendo que teve uma tendência que o mercado começou a reverter? Na tendência, no caso aqui de alta, a gente vai vir aqui em ferramentas gráficas, vai vir em linha de Fibonacci. Na tendência de alta, a gente vai traçar de baixo para cima, tá? A gente vai traçar de baixo para cima, beleza? Na tendência De alta? de alta. Aqui no caso, essa tendência aqui, essa tendência foi de alta. Aqui teve reversão, não foi? Eu tracei de baixo para cima, eu puxei ela de baixo para Sim, cima. aham. Entendeu? É porque você tá em diagonal aqui, eu tô vertical, você tá em diagonal. Aham. Beleza. Eu vou tracei aqui, ó, parte de baixo. Você traçou numa LTA, né? Uma espécie. É, no caso Parece, né? essa linha aqui no caso é a própria linha da fibra. É o GBP? É a própria linha da fibra. E JPI. É, aqui eu estou no GBP JPI. Aqui, ó, o primeiro toque aqui na 23.6, ela até respeitou. Depois ela foi rompida, aí saiu rompendo. Rompeu aqui a 61.8 e fez um pullback na 61.8. Aqui, ó, ela fez um pullback aqui na 61.8. E tá respeitando, tocou de novo, respeitou. E como funcionam essas linhas? Como exemplo ali, ó. Um exemplo ali da tendência de alta, tá? O mercado ele fez uma tendência de alta, beleza. Vocês viram que ele começou a reverter a tendência aqui, correto? E vocês, pô, começou a reverter a tendência, eu vou traçar o quê? Uma Fibonacci. Vamos supor que a gente traçou uma Fibo aqui, ó. Traçamos uma Fibo. Aqui na tendência de alta, a gente traçou de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Aqui, ó, do fundo mais baixo ao topo mais alto, do final da tendência. Aqui, traçamos, aqui vai ter várias linhas, né? Que é a linha de Fibonacci, correto? Vamos supor que aqui é a de 50, tá? É de 50. Aqui é 61.8. 61.8 está embaixo na tendência. 61.8. 38.2, tá? Isso aqui é como se fosse porcentagem, tá? Você tá respeitando tudo. Isso aqui é como se fosse porcentagem. Vamos supor, essa de 50 é como se tivesse essa tendência aqui, ó. Essa tendência aqui, vamos supor que a tendência bateu aqui, na de 50. Então, essa tendência, ela retraiu 50% dessa aqui. Essa aqui, ela já teve a retração de 50% dessa. Vamos supor que ela chegou aqui no 61.8, ou seja, ela retraiu 62% dessa tendência. Se a gente for olhar assim por porcentagem, vai ser muito mais fácil até de traçar, fazer o traçamento. Porque, por exemplo, tem a tendência, o zero está aqui em cima, correto? Aqui está tendo a reversão, se a gente for olhar a porcentagem, o 100 vai estar aqui embaixo, o 100 da fibra. Então, se chegar nesse ponto aqui, ela retrai o quê? 100% dessa tendência. Então, na hora de, se a gente for olhar a porcentagem na hora de traçar a fibra, vai ser mais fácil. Que a gente não vai ter que olhar esse ponto de baixo para cima, de cima para baixo. A gente vai olhar pelos números aqui, pela porcentagem, a gente já vai saber se está certo ou errado o traçamento. Ficou entendido? Nesse caso aqui, eu fiz aqui. Fiz certo ou fiz errado? Fiz certo, traçou do mesmo que eu. Mas aí no caso entra comprado ou vendido? O que? Agora na Fibo? Na Fibo? Então. Depende de como tem a tendência, né? Marcação. Não, aqui, por exemplo, se a tendência de alta, ela tá vindo para baixo. Aqui eu entraria comprado, vendido, certo? Ó, tem uma Tocou na minha tendência, resistência. correto? O mercado começou a reverter. Tocou aqui na Vamos resistência. supor que pegou aqui na Fibo de Na Fibo? 38, Na Fibo? na Fibo de 38.2. Ela tocou aqui, correto? O primeiro toque aqui, se tiver de acordo com os seus filtros, beleza, é bom pegar. E se tiver alguma confluência, eu pego com confluência. Fibo, não pego ela pura. Bateu na fibra, eu pego. Eu não faço isso. Eu pessoalmente não faço isso.
entendeu? Ele pega uma confluência ali, se tiver algum suporte aqui para trás, batendo junto com a fibra. Então, nessa aí, acho que é de 38. Você faz isso, né? É mais assertivo do que você pegar ela pura, só a fibra, traceia a fibra e pegar. Para poder confirmar. Pega uma confluência de suporte ou resistência, de média móveis, que é um indicador que eu uso, que vai ser passado na aula de operacional. Depois você vai olhar aqui que a gente fez? Olha. Eu vou deixar vocês passarem, eu vou deixar vocês traçarem. Uhum. Vocês procurarem, traçarem fibra e traçarem, procurarem pullback. Então, aqui nesse momento, no primeiro toque, eu faria o quê? Eu pegaria comprado. Entendeu? Eu pegaria comprado. Vamos supor que pegou uma vela aqui, ó. A vela veio aqui, encostou na fibra, eu pegaria comprado. Entendeu? Eu opero para a mesma vela, então eu pegaria retração para essa mesma vela, tá? Eu pegaria retração para ela mesma. Ela veio, deu um pico aqui e retraiu. Vamos supor, fechou aqui, uma vela vermelha. Fechou aqui. Então, nesse ponto aqui eu levaria o win. Eu opero para a mesma vela, retração para a mesma vela. Tá? Tanto em 1 minuto quanto em 5. Nesse caso aí, ela respeitou tanto a de 32, 38.2 quanto a de 50, naquele ali, do gráfico. Aqui, o primeiro toque na 38.2 respeitou. E ele também está numa região de suporte. No primeiro toque na 23.6 respeitou. Entendeu? Aqui na de 50, primeiro toque ela respeitou. Na 61.8, primeiro toque, ela rompeu. Porém, ela fez o pullback na 61.8. Isso. Dois pullback, né? Dois pullback, pode ser? Só tocou um só. Não, isso aqui não seria esse aqui? Não tocou. Ficou um pipe de tocar, mas não tocou. Esse tá falando verde, né? É verdade. O corretor tirou a opção de 5 em 1 minuto, entendeu? E aí clica aqui. O corretor tem que ficar atento a isso, porque o corretor às vezes tira a opção de 5 em 1 minuto. Aqui, Miquel, no caso, essa retração que você está falando do 38, certo? Sim. Aliás, aqui, aqui eu meti uma confluência também, tá vendo? Sim, tem uma confluência aí. Aqui tem um topo batendo com o fundo aqui, ó. Aham. E aí aqui no caso você entra nessa retração. Sim. Vamos Comprado. supor aqui. Tendência de alta, o mercado começou a reverter. Aqui no caso a gente traça de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Faz ela com foco contrário também? Vou fazer Você quer só dar uma olhadinha antes de você entrar aí? Tá vendo a formação desse, no último candle aí? É a de 61, vendido? Comprado, perdão? Aqui? Não, do lado. Aqui? É. Entraria comprado. Ela rompeu e fez um pullback aqui. O pullback é no vermelho, certo? Não, o pullback é nesse verde. Que ela rompeu a 61.8 nesse verde. Ela veio fazer o pullback aqui, ó. Vamos supor que a gente entrou comprado aqui. Ela fechou cá em cima. Ela fechou acima da de 50. Esse é o pullback. Pela primeira vela verde, que deu tipo rompeu com força aqui. Essa primeira, não, a primeira. Essa fininha aí. Um pavio grande, você tá falando? Aí depois deu a outra maior. Aí eu já entraria na terceira. Aqui foi o pullback. Ela veio aqui tocar, fazer o pullback na 61.8. Se a gente for olhar, tem até uma região aqui, possivelmente de suporte aqui, fazendo a confluência, entendeu? Do quadrante aí? Isso aqui, ó. Fez um pullback na 61.8. Também tem pullback de fibra, tá? Eu não falei isso, então É porque a fibra nada mais é do que um... como se fosse um suporte de resistência. A continuidade pode gerar outros pullbacks ali no 38 e no... Pode gerar. Se ela romper essa 38.2, pode gerar um novo pullback aqui. É porque o preço fica se corrigindo, né? Tu continua, tu fica ali só ganhando, né? Que, por exemplo, o mercado ele se move o quê? Deixando topos e fundos. No momento aqui ele estava numa alta, desceu, provavelmente ele pode fazer um novo topo aqui para continuar descendo, ou ele vai fazer um topo, vai descer um pouquinho, vai continuar a tendência de alta, entendeu? Então ele aqui apenas está corrigindo essa pernada que ela deu. Ela deu essa pernada aqui de alta, ela corrigiu um pouco, provavelmente talvez, ou ela continue subindo, uma tendência de alta, ou ela vai dar uma pernada de alta aqui e vai voltar a descer. Porque aparentemente não tem nenhum padrão de candle, assim, que no meu entendimento que esteja em reversão, não. Ó, tá querendo romper 38.2. Vai romper, vai Ó, o romper. primeiro toque aqui de novo, ó, na 38.2, tá vendo? Respeitou? Respeitou. Que ela voltou? Ela tá querendo romper aqui de novo. A vela vai
vai demorar para fechar ainda, ela vai querer romper lá. Tá, esse gráfico de Fibonacci da EQ, ela vai de 0 a 100, né? Mas tem Fibonacci Não vai de 0 a 100 não. Ela vai de 0 a 160, alguma coisa. Olha lá, tá vendo? Apareceu outro aqui, ó. Tem mais? Tem. É só você tirar 261, ó. Agora Só tirando. Tem mais. O máximo é 2, eu dei a 1.8. E dá pra respeitar isso passando de 100? Dá pra respeitar ele? Ou Quando você passa usa- de 100, eu já costumo esperar ver o que o mercado vai fazer, se ele continuar descendo ou não, entendeu? Porque fica muito distante do 100 até a próxima fibra. Entendi. Então se você ficar esperando, você vai ficar ali esperando Eternamente também. Tipo, o dia todo, entendeu? Usa até 100. É do 61.8 até o 100 já é bem longe, então do 100 até a próxima fibra já é bem mais, entendeu? Então, eu falei que ia romper, ó. Tá querendo romper. Tô buscando 61, né? Você pediu o exemplo de na tendência ao contrário, né? De baixo. Por exemplo, aqui está na tendência de baixo. O mercado ele começou a querer reverter, correto? A gente vai traçar, então, a fibra, nesse caso, de cima para baixo. A gente vai traçar a fibra, tá? Que está na tendência aqui de baixa. Ele começou a fazer uma reversão. A gente vai traçar de cima para baixo. Traçamos a fibra. Aqui vai ter, ó, no caso, várias linhas, né? Vai ter várias linhas. Vamos supor que aqui é de 50%. Vou pegar esse cubo aqui. Vamos supor que aqui é de 50%. Ou seja, ela retraiu GPT já. o preço, ela bateu aqui na região de 50%. Ou seja, ela retraiu 50% dessa tendência aqui. Entendeu? Ela voltou aqui, ó, e retraiu 50% dessa tendência. Vamos supor que ela chegou aqui na 61.8, Ah, tá? tá. Na 61.8, ou seja, ela retraiu 62% dessa tendência. Chegou aqui na de 100, ela retraiu o que? 100% dessa tendência aqui. O modo de traçar, no caso aqui nessa tendência de baixo, é de cima para baixo, uma tendência de alta, de baixo para cima. Não entendi. Ficou tranquilo? Se for olhar pela porcentagem é mais fácil. Só no traçamento você já vai ver que traçou errado ou certo. Entendeu? Então, gente, procure ponto aí de pullback, tá? Procure ponto de pullback e trace Fibonacci para mim. Traça em Fibonacci. Procura rotativo, tá? Não traça no GBT, JPY, que aí eu já tracei e é mole. Tanto faz o período? Tanto faz. Trace aí acima de 5 minutos, não trace em 1 minuto não. Tá? Fibonacci em 1 minuto não dá muito certo. Trace em 5 minutos, que é melhor. Trace em Fibo e procure região de pullback também. Né? Se vocês acham aí uma região de pullback. Achei. Como é que é? O Fibonacci eu posso trabalhar ele vendido também? Aqui, por exemplo, ó, 50%. Eu entrar aqui vendido? Sim, entra vendido. Aqui entra vendido na retração e fecha aqui abaixo, tá? Uhum. Aqui seria ruim? Aqui seria ruim? Sim. Não, ele fechou aqui, tá certo, não quero ver, ele fechou aqui. Isso, é. Ele abriu aqui e fechou aqui. Então, aí eu compro ele quando ele Vamos supor tocou que aqui. Tocou e entrou vendido. Ele fechou aqui, deu bom a operação. Entrou vendido, né? Não posso Sim. entrar comprado, porque Não. ele vai lá em cima, Não. alegria, depois... É, porque a sua análise aqui é o quê? A princípio é respeitar essa figura de 50. Sim, mas aí a minha pergunta-chave seria agora, eu tô contra a tendência. Sim, mas o FIBO a gente trabalha com essas questões de porcentagem. Então no primeiro toque, ó, tocou o primeiro toque no ponto 8. Respeitou, tem que ficar embaixo. Isso. Primeiro toque na E de rompeu. 50. Respeitou, depois ela rompeu. Entendeu?
Ah, esse aqui é o toque de que respeitou, certo? Sim, Entendi. respeitou. Aí aqui Ah, aqui rompeu. Aí foi buscar 38. 38 não pegou. Rompeu. Mas- Depois você vai ver que ela vai respeitar de novo. Aqui é o pullback no 38. Não. O pullback no caso seria nessa vela vermelha aqui, porém não respeitou. Entendeu? Ela ficou brincando. Desceu, voltou. Aí aqui de novo, respeitou. Ó, aí rompeu aqui embaixo, fez o pullback, no 1.8. Vendido. Isso, aí vendido. Aqui vendido também na 50. Nesse verde aqui. Isso. Entendi, pessoal. Já tem um pullback aqui, ó. Rompeu a 3. Um pullback Rompeu aqui. Aqui não tem nenhum, porque só respeitou. Respeitou a 38.2 e 31.8. Mas a única função do pullback é a seguinte. Você consegue um pullback e já não fez. Beleza, então você já entendeu o que é. Passou certinho, de cima para baixo. Se a gente for consertar, é muito mais fácil traçar, em vez de ficar olhando essa coisa, na hora de traçar. Você quer encontrar no 100%, daí se é o 100% para onde você fica mais fácil de traçar. De cima para baixo, né? Você está confundindo aqui. Se a gente esperar o momento certo para observar o comportamento de vela, funciona muito. Como assim comportamento de vela? Se a gente vê a vela muito parada, assim, ó, por exemplo, a vela nasceu aqui, ó, a vela verde, ela nasceu, ela está só crescendo, está paradinha assim, não desce, ela vai dar mais uma esticadinha para cima, aí fica um tempinho parado. Não faz nenhum movimento de descida, só sobe. Devagarzinho, ela está criando força, tá? Ela está criando no caso é uma vela de força, só subindo devagarzinho, ela só sobe. Ela só está criando força ali. Para ela, e se estiver perto de uma região, por exemplo, de fibra, de suporte ou resistência, possivelmente ela vai querer romper essa... É o movimento de trator, né? ela vai querer romper essa região, tá? Porque ela está só criando força. Ela não está tendo uma movimentação ali, vamos dizer assim, saudável, né? Saudável, querendo reverter essa tendência. Ela está só subindo, só criando força. Então a observação da movimentação de vela também é importante também. Eu não sei a hora também de colocar aqui, ó. E aí também não é um momento ruim de traçar. Mas é dessa... Sim, traçou esse certo. pavio aqui pra esse aqui? Sim, traçou certo. Ó, se a gente olhar a porcentagem aqui nesse caso, ela retraiu o quê? 23% dessa tendência aqui. Ela retraiu o quê? 50% dessa tendência. Essa tendência ela retraiu 50% dessa. Entendeu? Aqui, ó, respeitou, meio arriscado, é um infarto que a gente fala, sobre 50%. Meia 1.8 aqui, o primeiro toque, respeitou, entendeu? Aqui se você for olhar, rompeu, fez o pullback aqui, ó, respeitou, deu o pullback aqui, rompeu, ela volta a fazer essa correção, tocou aqui, ó, respeitou, novamente respeitou aqui na frente, aí cá, na de 100, ó, ela rompeu, fez o pullback na de 100, entendeu? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Em tempo real, eu tracei a Fibonacci, aí ela vê aqui, o que me garante que ela não vai fechar aqui? Eu espero ela vir na retração e pega aquela na descida? Então, a movimentação de vela. O que é importante para quando a gente trabalha com retração de vela? São os picos de vela. Para a gente trabalhar com retração, vamos supor que a gente tem um suporte aqui, tá? A gente tem um suporte aqui. Aí tem uma vela aqui, beleza. Uma vela aqui. A próxima vela que nascer, ela tem que nascer aqui, né?
ela tem que dar um pico para buscar a nossa região para ela retrair. Entendeu? Para ela retrair. Se ela for fazendo aquela movimentação que eu falei, devagarzinho, devagarzinho, só descendo, ela está o quê? Criando força. Provavelmente ela vai querer romper isso aqui. Então, para gente que trabalha, pelo menos eu, que trabalho com retração de vela, a gente tem que esperar o quê? Pico de vela. A vela dá um pico aqui para vir pegar a nossa região e retrair. E não aquela vela ir devagarzinho, movimentando para ir buscar lá. Outra coisa que eu tomo cuidado no meu operacional, tá? Isso são filtros de movimentação de vela. Por exemplo, essa vela terminou aqui próxima à minha região, seja de suporte, resistência, LTA, LTB, FIBO, ela terminou próxima. A outra, ela nasceu aqui próxima à minha região. Se for para mim operar aqui, no caso, comprado, que seria um suporte, seria lógico operar comprado, eu não opero aqui nessa região, tá? Não faço nenhuma operação, porque ela nasceu muito próximo à minha região. A possibilidade de ela querer romper isso aqui é grande, tá? Como ela nasceu muito próximo à minha região. Não vai ter espaço para retração. Sim. Por exemplo, qualquer pico que ela dê aqui, ela vai passar da minha região e se ela continuar descendo, ela vai embora. Entendeu? Ela vai embora. Então também é um cuidado que eu tomo também quando eu estou operando. O que seria o momento de compra aqui nesse gráfico de tração? O momento de compra, na fibra que você traçou, que por exemplo, aqui seria uma compra, correto? Aqui nesse momento seria uma compra. Ela rompeu, veio aqui, a gente entraria comprado. Vamos supor que a gente entrou comprado com a mesma vela. Vamos supor essa vela aqui, ó. Entramos comprado aqui. Beleza? Então comprado, o preço tem que terminar o quê? Acima da onde a gente entrou, em cima da onde a gente entrou, né? Da taxa onde a gente entrou comprado. O preço ela terminou aqui. Então você comprou aqui, o preço terminou aqui, teve o win, teve o seu lucro. Correto? Então nesse momento é comprado. Aqui o pullback aqui de novo, rompeu. Aqui você entraria comprado, a vela terminou cá em cima, tá vendo? Aqui foi um win muito bonito também, um win top. Aqui também seria um momento que a gente entraria comprado. Um momento que a gente entraria vendido, foi o primeiro toque. Aqui tem a FIBO, primeiro toque na 61.8. A gente entraria vendido aqui, ó. Tocou na 61.8, a gente entraria vendido. A favor que da retração, que ela retraia a vela. A vela terminou aqui, ó. Também seria um win bonito também. Entendeu? Abertura, fechamento, pavio. E tem pavio junto nesse ponto, que tem que retrair aqui. E olha que fechou. Aqui, professor, As duas. Vocês conseguiram traçar aí? eu tracei de cima para baixo. Nesse caso aqui Esse certo, no caso, traçou. Bota o altozinho. Fez a linha aqui embaixo. É só esperar ela fazer uma movimentação aqui. Essa daqui estava do jeito que você falou ali, bem devagar. Primeiro toque, ó, respeitou. Tá vendo? Primeiro toque na 3.6, tocou, retraiu, terminou aqui, ó. Foi um bom também. Você conseguiu? Não é tão forte quanto Conseguiu aqui. traçar Ela não? aqui, ó. Ela teve o terceiro fechamento nessa aqui também. Quer dizer, a altura. Pode acabar essa região aqui? Pavio, confluência, Ah, vai é, ter. acho que ia fazer um frio danado para voltar de moto agora. Mas essa aqui bateu uma confluência certinho. Prepara que amanhã vai estar mais. Cara, Não, tava 4 horas. O moleque sai da escola 4 horas, eu tenho que ficar 4 horas. Espero que atrase um pouquinho. mais alto que é mais alto. Mas acho que vai atrasar mais. No caso, essa tem Fechou já? tem maluco uma sobre baixo. assim, velho. Se ele continuar revertendo, vai pegar mais fibras aqui, entendeu? A nossa intenção, quando a gente traça a fibra, é que ele reverta a tendência. É muito Entendeu? Que forte. ele reverta essa tendência. Aqui, ó. Então,